melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa. E não para por aqui. A matrícula é de graça. E a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Tá gostando do programa? Então avise para os seus amigos, avise aí para o pessoal das redes sociais, quem está assistindo pela internet, poste aí nas redes sociais, onde você puder, para que outras pessoas também cresçam na fé, junto com a gente, como dizia o pastor Elielso agora no começo do programa. Bom, eu falei bastante sobre alguns diferenciais da Faculdade Teológica Bethesda, eu quero falar do nosso certificado. O certificado da Faculdade Teológica Bethesda é reconhecido pelo Conselho Federal de Teólogos, o CFT, órgão que regula a atividade de teologia no Brasil. Aliás, no nosso certificado, como você está vendo agora, já tem o selo do CFT. Se você quer estudar teologia séria, se você quer estudar teologia bíblica, vem para a melhor faculdade de ensino à distância. A FTB é o melhor centro para você. Além do certificado, eu quero falar da carteirinha de aluno. Carteirinha de aluno da faculdade dá desconto no cinema, no teatro. Para quem gosta, até estádio de futebol você paga metade. Zoológicos, museus, qualquer programa cultural, você entra pagando 50% porque é aluno da Faculdade Teológica Bethesda. A carteirinha de aluno custa R$ 35,00 e você pede quando você já tem o material. Então, primeiro você faz a matrícula, recebeu o material didático, você está apto para fazer o pedido da sua credencial de aluno da faculdade. Você ainda vai estudar teologia séria. Quem disse que você ia terminar o seu ministério sem ter o seu certificado, sem ser um teólogo? Você vai ser um teólogo pela FTB, pela Faculdade Teológica Bethesda. São mais de 22 mil alunos. Olha, existem cidades que estão assistindo a gente agora que a cidade inteira não tem 20 mil pessoas. A Faculdade Teológica Bethesda conta com mais de 22 mil alunos. É uma cidade inteira aprendendo a palavra de Deus. Um exército grande, um grande exército, buscando a presença de Deus. E um grande problema que está resolvido na FTB, a partir das matérias suplementares, é aquela questão de teologia é só teoria. Na FTB não tem isso. Não tem isso por quê? Porque o que você aprende na teoria, você assiste na TV, pelas videoaulas. O que você aprende na teoria, você tira dúvida com o professor pelo plantão, tira dúvidas na prática, pelo telefone. O que você aprende na teoria, você vai compartilhar no intensivão teológico. Aliás, sábado que vem tem intensivão teológico a partir das 18 horas aqui em Campinas, na cidade de Campinas. Maiores informações, vou até pedir para colocar o GC aqui para você saber o endereço, tudo certinho, do intensivão da Faculdade Teológica Bethesda, dia 23, ou seja, próximo sábado, a partir das 18 horas. Tem Armando Filho no louvor, tem a Anne Caroline, tem o pessoal do Reverbério lá de Minas Gerais, eu vou estar ministrando, o pastor Ricardo Bitum vai estar ministrando. Às 18 horas começa o intensivão com um programa Crescendo na Fé ao vivo, essa mesa lá, e a gente vai respondendo a pergunta de todo o pessoal que vai estar lá. A expectativa lá de público é de mais de 1.000 pessoas. Então, imagina uma faculdade neste nível. Agora, pensa em tudo isso por R$ 79,00. Tá barato, não tá? 18 meses de estudo. Aí você já faz a conta, 18 vezes 79, 1.400 e pouco, compensa porque só 79. Mas não precisa pagar 18. Você estuda 18. Você usa e abusa de todos os diferenciais por 18 meses. Você utiliza plantão, tira dúvidas por 18 meses. Carteirinha de aluno por 18 meses. Estágio supervisionado por 18 meses. Você entra no intensivão de graça por 18 meses. Utiliza as videoaulas por 18 meses. Mas paga só 6.
de R$ 79,00. 4040-4247, vem para a FTB você também. 4040-4247, esse telefone funciona em todas as capitais do Brasil. E você que não está numa capital, mas quer fazer a matrícula, o nosso material chega. Tem correio na sua cidade? Nosso material chega para você e é de graça, tá? Não tem custo, não tem taxa de correio. É só R$ 6,79 o seu custo. R$ 6,79 e você está matriculado, inscrito, com material didático incluso, não tem essa pegadinha, não tem pegadinha na FTB. Olha, você fez a matrícula, agora você tem que comprar um material didático. Não, o material didático já está incluso, o dicionário para os 50 primeiros eu estou dando de presente, as videoaulas também. Basta ligar agora, 4040-4247 e se tornar o mais novo aluno de teologia da melhor opção de teologia à distância do Brasil. 22 mil alunos, são 22 mil razões para se tornar um aluno da FTB. Daqui a pouquinho você vai curtir o Momento Aluno, daqui a pouco você vai saber o que os nossos alunos falam da faculdade. Bom, voltando aqui, uma pergunta aqui para o pastor Deiró. Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Eu sou o Reinaldo da Igreja Assembleia de Deus de Sumaré. Gostaria de saber mais sobre o versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, que diz que a mulher deve permanecer calada na igreja. Pastor Deiró, pergunta também recorrente, né? Como é que se entende o Evangelho à luz de 1 Coríntios 14, 34? Mulher não pode falar nada na igreja? Nem aleluia, nem glória a Deus, como é que é isso? Essas questões são bastante interessantes, porque Paulo está a dizer sobre a autoridade delegada. Ele começa a construir, você precisa entender que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. A Bíblia foi escrita e nós, os homens, a partir de um certo período de estudo bíblico, decidimos, historicamente, a colocar capítulos e versículos como que fossem endereços de passagens. Então Paulo vem construindo uma ideia numa carta enviada a uma das igrejas. Ele não escreveu um capítulo para falar de uma coisa numa data, depois outro capítulo para falar de outra coisa. Não. Ele mandou uma carta na qual estava todo o assunto. E ele vem construindo a ideia de autoridade espiritual delegada. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Ao falar de autoridade, ele está dizendo para as pessoas o lugar de cada um na estrutura hierárquica de autoridade espiritual delegada. Neste ponto, Paulo está a dizer que a mulher, quando se encontrar numa situação em que ela está chocando o seu pensamento com aquilo que é a autoridade que está sobre a sua casa, sobre a sua igreja, ela deve ficar calada e naquelas questões conversar com seu marido em sua casa. É sobre isso que Paulo está falando. É mais uma ordem de culto, né, pastor Deiró? Mais uma ordem. Mais uma ordem de culto, não é tanto uma proibição de que ela fale ou deixe de falar, é mais uma ordem para que haja ordem e decência no cultuar a Deus. Até porque, pastor Arilton, o próprio irmão Paulo fala das irmãs que muito o ajudaram na evangelização. Exatamente. Então, não há uma proibição de que elas preguem, não há uma proibição de que elas sejam profetas de Deus, porque haviam profetas de Deus. Não há nada disso. Aliás, há uma ordem. Há uma ordem. O ID de Jesus inclui as mulheres. Inclui então, as mulheres. As mulheres também têm uma É pra ordem de todos. pregar o evangelho. E o próprio Paulo diz que não há macho nem fêmea. Então, aqui está tratando de hierarquia, de autoridade espiritual delegada e da ordem do serviço do culto. Apenas isso. Pastor Deus, você que trabalha com missões, nesse tempo você tem uma estimativa de quantos missionários você enviou para o campo, por exemplo, ou você não sabe essa conta exata? Aproximadamente 80. 80 missionários 80. para fora do Brasil? Para fora ou do dentro Brasil. Tá. Desses missionários, você sabe uma estimativa de quantos são mulheres? 70%. 70% são mulheres. As mulheres, elas têm mais Por que facilidade. as mulheres? Elas têm mais facilidade. Elas abraçam com mais Eu facilidade. já não Elas acho que é creem com facilidade, mais não, mais facilidade. vontade mesmo. Há uma missionária nossa, ela é brasileira, está em Burkina Faso, é um país complicado, e o esposo dela é de lá, é nativo. E há um outro caso, que o missionário é brasileiro,
E a esposa dele é nativa, na Índia, por exemplo. Então, se a mulher fosse proibida, quanto a gente se privava de missionários a pregar. E eu vou dizer mais. O primeiro a consagrar uma mulher ao ministério no Brasil foi Gunnar Wingren. Exato, que era um grande entusiasta do ministério feminino. Falo mais. A irmã Frida Wingren cuidava da igreja e doutrinava a igreja, enquanto o irmão Gunnar Wingren estava com problema de saúde e ficava em casa porque ele foi acometido de tuberculose. Então a irmã Frida cuidava da igreja. De forma que essa história da mulher não falar é muito complicada. Você está falando que os líderes da Assembleia de Deus, a esposa do fundador, em 1929, foi consagrada no Brasil a primeira-ministra mulher. Da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. E se você quiser saber onde está, acha um livrinho chamado História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, da CGADB, do mesmo grupo de irmãos da CGADB. E lá está escrito. E Gunnar Wingren era um entusiasta do ministério feminino, porque segundo ele, no livro dele, da sua biografia, é escrito que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo com a imposição das mãos de uma irmã, em um culto. Uma irmã colocou as mãos sobre ele, orou, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. E eu vou dizer mais um problema interessante, que isso já é antigo. A dificuldade que tiveram o irmão Samuel Ninstrom com o irmão Gunnar Wingren foi pelo ministério feminino. Exato. Tanto que eles ficaram separados 2 anos, irmão Ninstrom aqui em São Paulo. Que não aceitavam muito o ministério feminino. Não aceitavam. Aí quando o irmão Gunnar Wingren decidiu que deveria voltar para sua terra em razão da sua saúde, ele chamou o irmão Ninstrom no Rio, conversou com toda a igreja, o irmão Ninstrom ajoelhou, ele botou a mão na cabeça do Ninstrom e com a mão na cabeça dele ele disse: nós tivemos dificuldade por conta do ministério feminino, mas o irmão Ninstrom é um homem de Deus e ele vai ficar no meu lugar. E foi embora. Bom, é isso aí. Se você tem uma pergunta... História da Assembleia de Deus. Manda pra gente. Hoje é o dia da Assembleia de Deus aqui no programa. Crescendo na Fé, @faculdadebethesda.com.br é a forma mais rápida de você entrar no programa de hoje mandando a sua pergunta. Antes da próxima pergunta, que é polêmica, o assunto aqui é as 2.300 tardes e manhãs, uma pergunta polêmica dentro do meio adventista, e enfim... eu já vou querer a pergunta. O Davi lá de Araçatuba. O que significa as 2.300 tardes de manhã de Daniel 8? Então a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes eu quero chamar um momento aluno. Prometi para vocês que eu ia trazer depoimentos de alunos, pessoas que já são alunos da FTB. O que eles acham do material? O que eles estão achando do curso? Como é que está esse lance de aprender teologia em casa mesmo, falar com o professor pelo telefone, assistir na TV as videoaulas, ter todo esse suporte intensivão. Como é que é isso? Pagando pouco, né? Pagando pouco, R$ 79,00, estudando 18, pagando só 6. Como é que é isso? Eu chamo agora alguns alunos para falarem com você sobre como que é ser aluno da FTB e eu volto já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. E ter entrado na FTB para mim foi um grande marco, porque mudou grandemente a minha vida. Após conhecer a Faculdade Teológica Bethesda, eu tive uma alavancada no meu ministério. Eu pude aprender bastante, eu pude conhecer muito mais sobre aquilo que eu pregava. Eu pude perceber que a faculdade não é apenas uma faculdade, uma instituição teológica, mas sim é uma instituição voltada para a área espiritual da pessoa. É uma faculdade interdenominacional, onde ajuda as pessoas, tanto teológica como biblicamente. O meu ministério, sirvo a Deus como diácono. O tempo que eu estudei na Faculdade Teológica Bethesda, durante 6 meses eu já estava dando aula na Escola Bíblica Dominical. Eu tive matérias suplementares que me ajudaram muito em esclarecer sobre família, oração, vida espiritual, louvor e adoração. E eu creio que quando você está estudando numa faculdade teológica, alguns diferenciais fazem parte do currículo e te ajudam muito no desenvolvimento e no crescimento. Então o intensivão é uma coisa assim fantástica, porque qual é a faculdade que oferece para você, por exemplo, um intensivão que você não paga nada? Para quem é aluno, por exemplo, eu que tenho carteirinha de estudante, não paguei nada. Outros que pagaram, que não são alunos, pagaram R$10. Onde você vai pagar R$10 num intensivão de um nível tão grande como eu participei? Eu não vejo isso em lugar algum.
no conforto da minha casa, eu estudava, tinha alguma dificuldade teológica ou bíblica, eu mandava um e-mail ou ligava para o professor. Então ali ele podia me ajudar, ele mandava as respostas que clareava mesmo a mente, coisas que você, nossa, olhava assim e falava, nunca tinha pensado por esse lado. Então um dos grandes diferenciais para mim, no meu ponto de vista, é o plantão Tira Dúvida, ajuda e muito. As videoaulas também foram muito importantes durante o meu estudo, porque através delas eu pude tirar muitas dúvidas daquilo que eu estava estudando no livro. Eu li o manual, eu li o livro e assisti a videoaula. E as minhas dúvidas eram sanadas durante as videoaulas. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Gostou do que os nossos alunos disseram? Você entendeu aquilo que eu estou tentando falar aqui sobre o curso, mas você só vai entender mesmo na prática, quando você pegar o telefone e fazer a sua matrícula. 4040-4247. Quantas faculdades de teologia você conhece que produzem material com esse nível, com essa qualidade, com esses diferenciais, por esse preço e ainda te dando presentes? Os 50 primeiros, está valendo. Olha, eu estou avisando desde o começo do programa. Não venha chorar depois. Liga lá e fala, ainda tem vaga entre os 50 primeiros? E eu vou te dizer, se não tiver vaga entre os 50 primeiros, continua valendo a ideia de fazer 18 meses e pagar 6,79. Você não ganha o dicionário, mas você consegue fazer o melhor curso de teologia do Brasil pagando só R$ 79,00 durante 6 meses. 4040-4247, vem para a Faculdade Teológica Bethesda você também. Tem aqui aquela pergunta que eu tinha deixado pendurada antes do aluno, que é o seguinte, pergunta de Araçatuba. O que significa a profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8? Pois é, essa é uma pergunta recorrente aqui. Eu quero começar e depois a consideração dos meus companheiros aqui. 2.300 tardes e manhãs é a espinha dorsal de uma doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Somente o Adventismo do Sétimo Dia defende essa doutrina que eu passo a dizer para vocês. Bom, eles pegam o Daniel capítulo 8, que fala mais 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, e eles vão transformar essas 2.300 tardes e manhãs em anos, porque segundo a escatologia adventista, em profecia, dia é ano, só que não tem texto para isso, a Bíblia não fala isso. Por exemplo, Jesus disse, e foi uma profecia, 3 dias, que ele estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele deveria ficar 3 anos no seio da terra? Eu desconheço essa possibilidade. Mas para o meio adventista, 3 dias, a questão de dias significa anos. Muito embora o texto seja tão claro que fala mais 2.300 tardes e manhãs, ou seja, tarde e manhã é um dia, 2.300 dias. Mas eles transformaram essa profecia em anos, pegaram o começo da profecia com base na queda na queda do Reino do Sul diante da Babilônia e contaram 2.300 anos, chegando ao ano de 1843. Quem fez essa conta foi um homem chamado Tiago Miller, que também é conhecido como Guilherme Miller, porque Tiago e Guilherme é o mesmo nome, intercambiável em português e inglês. Bom, Guilherme Miller faz essa profecia para 22 de outubro de 1843. Quando chega a data, não acontece nada. Então, estava profetizado que nesse dia haveria a volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, tudo ia funcionar, nada aconteceu. Então, refizeram a conta e foi reprofetizado para a mesma data, mas em 1844, porque, segundo eles, faltou contar o ano 0 na conta, então tinha um ano a mais. Então, chegou em 1844. Bom, quando chegou em 1844, inclusive eu tenho o jornal da semana do Advento, que era assim que se chamava, uma semana antes do dia 22 de outubro, o jornal era mais especificamente, acho que no dia 17 de outubro, onde o Guilherme Miller, ele já começa a estar inseguro quanto a essa data. Faltavam alguns dias, e a gente tem esse material e tudo, onde ele fala que se aquilo não acontecesse, mas ele fez o seu melhor, ele se dedicou, foram anos de estudo e tudo isso. Bom, quando chega 1844, 22 de outubro de 1844, nada aconteceu,
E aí vai acontecer o que várias heresias, várias seitas vão abraçar. Isso, por exemplo, é um comportamento comum numa seita. Por exemplo, em 1914, segundo a crença da Testemunha de Jeová, seria a volta de Cristo, a ressurreição dos patriarcas, a glorificação da igreja, tudo ia funcionar em 1914. Como não aconteceu nada disso, inclusive eles tinham construído um palácio chamado Bet Sharim, que significa a casa dos príncipes, para receber Abraão, Isaac e Jacó. E como essa ressurreição não aconteceu, a coisa não funcionou, o que acontece? O líder da seita vai morar nesse palácio e eles, a partir de então, começam a dizer o seguinte: nós acertamos a data, mas erramos o evento. Na verdade, Jesus voltou, mas não visivelmente. Ele voltou no espírito da Primeira Guerra Mundial. Então, qualquer testemunho de Jeová que você conheça, que você falar assim, Jesus já voltou? Ela vai dizer sim, em 1914. Bom, o que acontece com as 2.300 tardes e manhãs? Quando foi reprofetizado e nada aconteceu, aliás, você que é curioso, que gosta de estudar sobre isso, você pode pesquisar em sites sérios, hoje em dia tem nos sites de busca, você coloca assim, o grande desapontamento. Esse é o nome técnico desse fato que eu estou falando para vocês. Então, se você colocar assim, Igreja Adventista, o grande desapontamento ou o grande desapontamento adventista, você vai saber quem é adventista que tem mais idade, mais estudado, com mais instrução, quando você fala, eu quero conversar com você sobre o grande desapontamento. E aí ele vai falar, então você quer saber da falha das datas e tal? Pois é. Quando chegou no ano de 1844, no dia 22 de outubro, que nada aconteceu, então, claro, eles disseram, nós acertamos a data, mas erramos o evento. Na verdade, a data está certa, é uma data importante, e nessa data aconteceu alguma coisa, mas o que aconteceu não foi aqui na terra, foi lá no céu. Jesus, conforme Hebreus, segundo eles acreditam, lá em Hebreus fala do tabernáculo de Deus no céu, então para eles lá no céu tem um tabernáculo, que Deus fica no Santo dos Santos, e Jesus ficava no lugar santíssimo, depois da cruz. E segundo eles, no dia 22 de outubro de 1844, depois de ter errado de 1843, é a data que Jesus sai do Santo dos Santos, ou do santuário, como eles dizem, e chega diante da presença do Pai. Ou seja, para o adventismo, que professa essa crença, Jesus, desde a cruz, só chegou diante do Pai em 22 de outubro de 1844. Pastor, isso procede? Eu começo a dizer aqui, quero também com meus companheiros de trabalho, eu acho que não procede. Por quê? Bom, porque existem vários textos, como por exemplo Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, você tem o Estevão sendo apedrejado dentro do primeiro século, da segunda metade do primeiro século da igreja, e ele levanta os olhos e ele vê Jesus ao lado do Pai de pé. Então, como é que Jesus só esteve diante do Pai em 1844? Como é que faz com um texto como esse? Então, e a questão desse texto que é a espinha dorsal do adventismo, porque a partir dele vai se dizer que começou a doutrina do juízo investigativo. Pastor Ariosto. É justamente isso. É incrível a criatividade das pessoas em algumas coisas, né? Eu acredito que o lugar certo dessas pessoas trabalhar seria em Hollywood ou em algum meio noveleiro, né, para fazer aí alguma coisa, porque o pensamento deles vai muito longe, né? Então, falar que Cristo só chegou diante do Pai nessa data de 1844 é ir de encontro a vários textos bíblicos que afirmam que Jesus assiste diante do Pai e é advogado diante do Pai por nós, né, que ele intercede por nós junto ao Pai, né? Então são textos. Ele disse, claros, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai. Para o Pai, exatamente. E Ele vos enviará o outro Consolador. Ou seja, antes da chegada do Espírito Santo em Pentecostes, Jesus já estava com o Pai, intercedendo ao Pai, para que a igreja recebesse, por exemplo... E mais, a Bíblia diz que Jesus, depois dos 40 dias que ficou aqui após a ressurreição,
Ele assentou-se à direita do Pai. É Exato. verdade. É o credo da igreja. É o credo da É o credo da igreja. igreja. Foi subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde virá julgar os vivos e os mortos, enfim. O que a gente vê nesse pessoal é uma tentativa a cada erro de criar uma desculpa esfarrapada, né, uma desculpa sem nexo, Paulo- para tentar continuar mentindo. Paulo fala disso em 2 Timóteo 2,18. Já na época dele havia um grupo sectário que afirmava que a ressurreição já tinha acontecido. É verdade. E com isso desviaram alguns da fé. Exato. Né? Esse grupo sectário... Dando ouvidos a espíritos Ah, enganadores, doutrinas de doutrina de demônios. demônios. Esse grupo sectário construiu a sua espinha dorsal a partir dessa conta feita por esse senhor. Quando percebe a desconstrução disso, começam a ficar preocupados e então começam a fazer uma engenharia, né, para malabarismo. Nós não podemos esquecer que eles são maravilhosos em questões de dieta alimentar, eles são campeões. Mas com essa questão de salvação, eles escorregaram bastante e se tornaram um instrumento do encardido. Se você quer aprender a palavra de Deus, vem com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. O nosso slogan é moldando vocacionados. Você já percebeu qual é o nosso... a gravura que aparece aqui no nosso livro? Dá uma olhada aqui no nosso livro, Moldando Vocacionados. Se você é vocacionado por Deus, vem para a Faculdade Teológica Bethesda, que isso que está acontecendo aqui, nessa imagem desse livro, é o que vai acontecer na sua vida também. Deus vai moldar o seu ministério, Deus vai moldar, vai direcionar a sua vida para que você seja instruído na palavra, no trato, como diz a palavra de Deus. Agora, se você quer aproveitar a oportunidade, porque tem gente que, puxa, eu gostei sim, amanhã eu ligo, tal, não tem problema. A faculdade funciona de segunda a sexta-feira, sábado a secretaria também funciona, aliás, agora mesmo está tendo aula na faculdade, aulas presenciais, nós temos aulas de grego, de hebraico, de pós-graduação, tem básico, médio, bacharelado, tem tudo. Eu estou oferecendo para você o curso fundamental em teologia da FTB. Mas, se você não quiser aproveitar agora e quiser pensar nisso para segunda, não tem problema. O telefone é 4040-4247, a hora que você puder ligar. Mas se você quiser aproveitar agora, os 50 primeiros estão levando de presente esse dicionário aqui que eu estou mostrando para você. O dicionário bíblico da faculdade, eu vou mandar para você na sua casa. Presta atenção. O nosso material didático, que é o curso de teologia, e mais o dicionário bíblico, também vai de presente para você. Então, esses dois materiais vão de presente para os 50 primeiros matriculados. Junto com eles, ainda vai 20 videoaulas. Você vai levar 20 videoaulas de presente. Não paga taxa de matrícula, não paga entrega, não paga para entrar no intensivão, não paga correção de provas, não paga o estágio supervisionado, não paga o plantão tira dúvidas, não paga as matérias suplementares. Tudo isso que nós temos a mais, que nenhuma outra faculdade tem, não existe para tirar dinheiro de ninguém. Nós temos tudo isso porque nós entendemos que você precisa desse suporte. 4040-4247, 4040-4247, para qualquer capital brasileira, se você não está numa capital, mas está aí querendo se matricular, querendo ganhar de presente esse dicionário, só esse dicionário custa R$150, mas eu estou mandando de graça para você. Se você quer se matricular, ligue na capital mais próxima, pega o DDD mais próximo. Qual é a sua capital? Eu estou em Campo Grande, é 067. 4040-4247, 021 4040-4247, 012 4040-4247, 013. Então, vai ligando aí nas capitais ou grandes cidades, 4040-4247, curso de teologia, dicionário bíblico, 20 videoaulas, estuda 18 meses, 20 matérias. Tudo já é entregue na sua mão na hora, não tem que ficar esperando você passar na primeira prova para ver se você merece segundo nível. Tudo a gente já entrega numa caixa na sua mão antes de você pagar o cheque, antes de cair a fatura do seu cartão. Essa semana chega para você e você paga só em abril. 4040-4247, estuda 18, paga só 6.
é coisa da FTB. Corre porque os 50 primeiros estão ganhando um montão de presente, a gente vai para o intervalo, a gente volta já. Enquanto a gente vai para o intervalo, você liga e faz a sua matrícula. Fica com a gente. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa. E não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça a sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Tá gostando? Divulgue para os seus amigos. Mande o seu e-mail para o programa Crescendo na Fé, ou melhor, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br e mande as suas perguntas para a gente. Tem aqui uma pergunta, pastor Arielston, que vem do irmão Luiz, não aparece a cidade. Quando você mandar a pergunta, manda a sua cidade, sua igreja, manda um abraço para o seu pastor, aproveita. Vamos lá. Quero saber se os demônios podem se manifestar por meio de visões, vultos, animais que derrubando objetos, ou se eles podem se manifestar usando um corpo humano. Tá aí a pergunta do irmão Luiz. A paz do Senhor para todos aí do programa, tal. Começar com você, pastor Ariel. Tá. Na Bíblia nós vemos vários exemplos, né, de aparições, visões, vultos, né, demônios sendo expulsos para animais. Então nós vemos, por exemplo, a pitonisa de Endor, né, onde muitos pensam que era Samuel que estava vindo lá, mas na verdade era um demônio. Né? Ali a gente já vê um demônio aparecendo em uma visão. Né? A gente vê que Saul era um homem que era perturbado, né, por vultos, por visões de demônios. Né? Nós vemos também quando Cristo chega naquela província e os demônios se apresentam diante dele e dizem, não nos mande para o abismo tal, então me mande para os porcos, e o Senhor faz isso, e aqueles demônios se apoderam daqueles porcos e eles são lançados no abismo. Então isso pode sim, há base bíblica para isso, né? A base para esse aparecimento de demônios, da mesma forma que anjos e etc. E outros, a gente vê esse pessoal aí que diz que viu ET, viu isso, viu o pai que morreu, voltou para falar comigo. Cuidado com isso daí, tá? Isso daí não pensa que é um ET, que é um mensageiro do céu que vai vir para você. Não, cuidado, isso é demônio, apareceu demoníaca, né, querendo enganar, trazer confusão na tua vida. Se você tem uma pergunta, o e-mail é crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. Eu já falei hoje com você sobre a nossa promoção, do preço, do plantão tira dúvidas, do intensivão, do estágio supervisionado, o que os nossos alunos acham. Você já lembra aí dos testemunhos dos nossos alunos? Você já viu aí trechos do intensivão teológico? Você já acompanhou a promoção de hoje? Você já sabe que a faculdade é barata. A ideia da FTB é ser uma opção séria, cristã, mas barata. Você vai estudar teologia séria, teologia de verdade, mas pagando pouco. Esse é o nosso compromisso. E eu quero falar agora sobre a sua necessidade. Você é uma pessoa estratégica dentro da sua igreja? Você é uma pessoa que precisa conhecer a Bíblia? Olha, a maioria dos crentes hoje nunca leram a Bíblia uma vez. Uma vez. Nenhuma. Eu, na minha opinião, uma pessoa que não lê a Bíblia, ela não respeita Deus. Porque se ela diz que ama Deus, mas não lê a única coisa que Deus deixou, que é a Bíblia, não, eu amo Deus sobre todas as coisas, eu leio a Bíblia. Não leio. Que amor que é esse? Se ele tivesse deixado 4.000 livros ou coisa parecida, aí eu li um pouco, tenho lido, não está fácil, não sei o quê. Mas a Bíblia, você compra, tem Bíblia de R$5 hoje. Hoje você baixa no seu celular. O que falta, na verdade, é preparo. Você está preparado? Que tal você ter as respostas? É legal ter as perguntas. Poxa, eu vou ligar para aquele pessoal do Crescendo na Fé, vou mandar e-mail, porque na minha opinião, tal texto, não sei o que, do grego, não sei o que, tá ok. Mas que tal você ter as respostas?
Você já pensou em ter você as respostas? Como seria diferente para sua família? Para os seus amigos, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu marido? Para aquela pessoa que você tem evangelizado? Está na hora de você ter as respostas. E ter as respostas não é passe de mágica, campanha, nada. É aprendendo a Bíblia. A Faculdade Teológica Bethesda tem a solução para você. Você consegue investir R$79? É engraçado, porque você vai ver o camarada vai na igreja pregar no sábado, no congresso, sei lá do que, e aí ele chega lá, ele está com um terno que ele pagou R$500. O sapato dele custou R$400. A cinta dele custou R$200. O telefone dele, o tablet dele custou tanto. Aí você olha na biblioteca e fala, quanto você já investiu no teu conhecimento? Não dá 200. Então ele gasta mais com o paletó do que com a sua capacitação. Ele gasta mais com o sapato do que com aquilo que ele deveria estar investindo. Tem gente que gasta mais com a pizza, se você somar no fim do mês, quanto você gastou com a pizza, dá mais do que R$79. Está na hora de parar e virar o jogo. Vamos aprender a Bíblia de verdade? Vamos aprender a Bíblia com seriedade? Vem para a Faculdade Teológica Bethesda. O nosso material eu já mostrei para vocês. São 20 disciplinas. Pastor, como é que funciona? Tem que tirar nota 7. A prova é corrigida de nota decimal de 0 a 10, em número decimal. Você tem que tirar 7. Misericórdia, mas são 10, 20. São 20 matérias. E se eu não tirar 10, ou melhor, se eu não tirar 7 em 3 delas, quanto custa isso? Custa nada. Quando a gente fala que tem que tirar 7, é porque a trava que nós temos acadêmica é no 7. Tira 6, está abaixo da média. O que tem que fazer? Refaz a prova. Quanto custa? Nada. Não custa. Essas coisas que a gente está fazendo é para que você aprenda academicamente o correto. Não é para tomar dinheiro de ninguém. O plantão tira dúvidas, pode usar e abusar, é de graça, não tem que pagar. O estágio supervisionado é de graça, não precisa pagar. As videoaulas, eu estou mandando de presente hoje, não tem que pagar. Refazer uma prova, não tem que pagar. Corrigir prova, não tem que pagar. Fazer a matrícula, não tem que pagar. A entrega, não tem que pagar. Tudo isso é de graça. Pelo curso, você vai pagar só 6 de 79. Entendeu? Você tem o melhor material didático, você tem os melhores profissionais aí na questão de plantão tira dúvidas, de estágio supervisionado, de intensivão teológico, os maiores diferenciais de avisos no curso de teologia dentro das 4 paredes do nosso Brasil. Mas você paga só 79. 79, você vai comer com um amigo, é mais do que R$79, pastor Durão. Bastante mais. Ele vai sentar com o amigo para comer, 2, 3 ali, gasta mais do que isso. Você está disposto a investir em você, no teu chamado, no teu ministério? Quanto você gasta de TV a cabo? Quanto você paga de pizza? Quanto você paga na videolocadora? Quanto você paga de sapato? Quanto paga para comprar um livro de esboço? É. Para poder pregar. Pronto, mastigado. Quanto paga no livro? Está na hora de aprender. Que tal você ter as respostas? Eu vou repetir a promoção de hoje, a gente vai para o próximo bloco já. Ou para a próxima pergunta. O telefone é 4040-4247. Você é pastor? Puxa, que bom. Mas não fez uma capacitação? Não se capacitou? Como é gostoso. Eu conheço, por exemplo, o gabinete do pastor Deiró. Eu nem sei quanto certificado tem na sua, sabe, pastor? Não. Eu não sei. Capacitação. Você chega lá e fala, ele é o meu pastor. Quer dizer, meu pastor é uma pessoa estudada, instruída, uma pessoa que dá gosto. Você chega lá com uma pergunta e ele vai responder. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que nós precisamos responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em nós. Mas o que eu vejo hoje são obreiros despreparados. E você não é culpado de ser consagrado, despreparado, dependendo do nível de necessidade da comunidade. Mas agora você é culpado de continuar despreparado o resto da vida. A vida passou, 10 anos passaram, você está aí do mesmo jeito. Que tal se preparar? O senhor é pastor? Se matricula no FTB. O senhor não vai terminar o seu ministério sem ter um diploma de faculdade, de respeito, teologia séria, pagando pouco.
Você quer presentear o seu pastor? Junta 2 pessoas aí, 3 pessoas, cada mês um paga 79, dá de presente para o seu pastor. O telefone é 4040-4247, a verdade é que os 50 primeiros que concluírem, os 50 primeiros matriculados, vão receber de presente o dicionário bíblico da faculdade e mais 20 videoaulas. Corra e aproveite fazendo já a sua inscrição. 4040-4247, Faculdade Teológica é isso. Vem para a FTB, vem crescer na fé, você também. Crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br. Vai ligando lá enquanto isso para fazer a sua inscrição. Tem aqui uma pergunta complexa, uma pergunta de 2 em 1. A pergunta vem do Renato Chase, não aparece aqui o lugar de onde ele faz a pergunta, de que lugar do Brasil. Bom dia, pastores, graça e paz, estou amando muito o programa de vocês. Aí ele cita o texto de Mateus 17. E Jesus transfigurou-se diante deles, seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ele cita Mateus 17, 2 e 3. Pergunta: como pode Moisés ter aparecido se ele morreu? Outra: Elias sabemos que foi trasladado, assim como Enoque. Como se explica o aparecimento de Moisés? Eu vou começar com o pastor Leiró, então vamos trabalhar junto essa questão. Vamos lá. Bom, nesse mesmo capítulo 17, chegando ao verso 9, há uma explicação importante que é a palavra do Senhor Jesus, que eles não deveriam contar para ninguém a visão. Mas se você olhar lá no capítulo 9 do livro de Lucas, que trata da mesma questão, é muito mais forte essa impressão da visão. Eles tiveram uma visão, assim como Ananias teve uma visão de um ser que o mandou pregar para Paulo. E outros casos que o pastor Arilson deve lembrar, em que pessoas tiveram visões e essas visões foram determinantes para decisões que eles deveriam tomar. Pastor Leiró, o que significava Jesus ter Moisés e Elias? Qual que é a necessidade? Esta é uma das coisas mais importantes que a gente tem nesse texto. Elias e Moisés conversavam com Jesus a respeito da morte de Jesus que aconteceria em Jerusalém. Do que tipo de morte que ele haveria de morrer? Exatamente. Mas aponta o que a lei está a dizer e aponta o que os profetas estão a dizer. Por que lei e profetas? Qual que é o sentido? Porque tudo que existe da antiga aliança aponta para o Senhor, aponta para Cristo. Quando Pedro levanta do sono que Lucas descreve, eles estavam atordoados de sono, e ele desperta e pega o final da conversa, e Elias e Moisés vão embora, Pedro fala a maior bobagem que muitos da igreja brasileira hoje estão fazendo, que é equiparar Jesus com a lei e com os profetas. A lei está representada em Moisés. E os profetas representados em Elias. Então, vamos fazer 3 tabernáculos. Um para Elias, profeta. Um para Moisés, a lei. E outro para Jesus. Então eu posso pegar... nivela isso. Nivela todo mundo. Quando ele nivela todo mundo, é o que Lucas descreve. Bradou o Senhor, Deus, o Pai Todo-Poderoso, como um trovão. E quando houve isso, o Pedro caiu com o rosto no chão. E Deus disse para ele: que bobagem é essa? Este é o meu filho em quem me comprazo. A ele ouvi. Para de ouvir o profeta, para de ouvir a lei. Agora você vai ouvir Jesus. A lei e os profetas foram instrumentos de Deus para levar a humanidade a Cristo. Entregou a Cristo, profeta e lei não dá ordem. Quem dá ordem é Cristo. E isso também serve para cumprir o que ele havia dito no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, sobre ele ter dito aos discípulos, né, que alguns deles não partiriam para outra vida ou não morreriam antes que vissem o Cristo glorificado. Então no capítulo 17 ele já chama 3 ao monte, já tem essa transfiguração, se glorifica, né, ele é glorificado diante dos discípulos e já se cumpre, já assim, cumpre já aquela promessa que ele já fez no capítulo 16. Já cumpre na hora. E a coisa bastante interessante é que alguns hoje querem doutrinar a igreja
levando-as de volta às antigas, aos antigos costumes da lei. Mas é um judaísmo... Judaizando a igreja. Judaizando a igreja. É muito fácil você encontrar a igreja que tem uma arca, ou a menorá, ou sei lá, um monte de outras coisas, levando as pessoas de volta. Chofar na igreja, e estola, e aquele kippah, e não sei mais o que. Tem gente até que nasceu nordestino aqui no Brasil e mudou o nome para ficar parecido com outros nomes de outros lugares. Gente, a igreja está na hora de acordar. Porque quando Moisés e Elias apareceram, Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, bradou dizendo: gente, para de querer equiparar todo mundo. Existe a lei e existem os profetas. Todos eles são de Deus. E, aliás, Paulo diz que eles são justos, bons, tudo maravilhoso, mas cumpriram a função de levar a Cristo. É um aio, como diz Gálatas, né? Quem doutrina a igreja não é a lei. Quem doutrina a igreja não são os profetas. Quem doutrina a igreja é Cristo. Eles estão juntos falando de Cristo, tanto a lei quanto os profetas, eles falam de Cristo o tempo todo. E agora que Cristo chegou, você tem... E eles falavam isso, com Jesus acerca da morte que Jesus haveria de padecer em Jerusalém, a redentora morte do Salvador. E quando Pedro faz essa equiparação dos 3 tabernáculos, aí tem gente que fala: Pedro era tão bonzinho que nem lembrou dele, nem lembrou dos colegas. É nada. Mais nada. O que na verdade ali ele estava fazendo era uma equiparação. E o Senhor falou: não, ouçam o meu filho. Esse é o meu filho amado. Não é hora de ouvir a lei e não é hora de ouvir o profeta. É hora de ouvir o meu filho. Pode falar. Interessante também que os dois apontam para Cristo. Eles não estavam falando nada novo para Jesus. Eles estavam dizendo: você não sabe como é que você vai morrer, mas nós vamos dizer para você agora. Não é nada disso. Nada disso. Eles estão falando algo que Jesus já sabia, né? É algo realmente para apontar, para declarar mesmo isso, de que as leis e os profetas se encerram em Jesus, se completam em Jesus e se concluem em Jesus. Outro ponto alto da fé cristã, então, portanto, Mateus 17, reforçando. Lei. Quem é o ponto alto da lei? Quem é o principal da lei? Moisés. Profetas. Quem é o maior dos profetas antes de João Batista? Elias. Ali você tem a lei e os profetas e a voz de Deus, como diz o pastor Deiró, dizendo: você tem leis e profetas, mas ouçam meu filho. Eu queria muito aproveitar esse momento para chamar a atenção de que as pessoas, quando vissem algum pregador, algum pastor, algum líder, tentando levar a igreja de volta às antigas bases, lessem o livro de Gálatas. Porque cada vez que você faz isso, você pisa no sangue de Cristo. Se você tem uma pergunta ou dúvida, crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br. E você, já fez a sua matrícula? Você já está aí esperando o seu material chegar na sua casa? Está esperando o retorno da FTB? Tem muita gente que liga e a gente fala: a gente retorna para você, fica ligadinho aí, a gente já está retornando para você. Eu quero chamar agora o intensivão da FTB. A gente mostrou um pedacinho, quero mostrar outro trecho para vocês do que é o intensivão teológico da Faculdade Teológica Bethesda. Então, fique ligadinho aí no intensivão e a gente volta já já. Lembrando que dia 23, coloca aqui no GC de novo, dia 23 de março, no próximo sábado, temos o próximo intensivão da Faculdade Teológica Bethesda. Daqui a pouco eu falo mais com você. Estamos apresentando Crescendo na Fé. All I
empresta para eles. Deus empresta a sua bondade para manter a humanidade, para que a humanidade tenha tempo de se converter. Então, o segundo ato da salvação de Deus é fazer a humanidade experimentar o bem, para não ser totalmente devorado pela sua maldade. Percebe? Então, o que significa ser salvo? E nós estamos começando a entrar nessa festa. Primeira coisa, a gente tem de entender o seguinte: a gente existe para poder ser salvo. E a gente experimenta o bem para poder ser salvo. Para Deus não ter de destruir a gente e ter tempo para a gente ouvir o Evangelho. Por isso, como disse o pastor na sua pregação, prega a palavra, porque essas pessoas só existem para ouvir a palavra. A aliança é uma, mas vamos adiante, né? É uma promessa, olha lá, ou acordo entre duas partes, envolvendo obrigações e benefícios. Na verdade, a aliança no Antigo Testamento era um contrato. Havia um modelo de contrato, inclusive contratos que aparecem em Israel eram conhecidos na realidade do Antigo Oriente Próximo. Então a aliança que Deus faz com Israel, e faz no contexto bíblico, era tecnicamente uma espécie de contrato entre as duas partes. E é importante entender isso, porque essas alianças é que vão fazer com que a gente entenda o processo do Antigo Testamento e especialmente a relação de Deus com Israel quando os profetas trazem a sua mensagem. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Curtiu aí o intensivão da faculdade? A Faculdade Teológica Bethesda é a única no Brasil que oferece o intensivão. É de graça, não tem que pagar. Aliás, de graça como todos os outros diferenciais da FTB. Se você quer participar do próximo intensivão, você está em Campinas, Sorocaba, Itu, Salto, Jundiaí, Nova Odessa, Hortolândia, Arthur Nogueira, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, toda a região aí de Campinas, esteja com a gente no dia 23, sábado que vem, de hoje a 8 dias, você tem aí o próximo intensivão da Faculdade Teológica Bethesda. O endereço está aparecendo aqui no seu vídeo, estou esperando por você lá a partir das 18 horas. Fechando essa questão do intensivão, eu quero falar para você que ainda não fez a matrícula. Vai esperar mais o quê? Está na hora de correr para o telefone e fazer a sua inscrição agora. Faça já a sua matrícula. 4040-4247 é o nosso telefone. Funciona em todas as capitais do Brasil. 4040-4247. Você liga com o DDD da sua cidade mais próxima, da sua capital mais próxima, da onde você está, e faz a sua matrícula. Os 50 primeiros que fecharem matrícula, não é quem ligou passou de 200. Os 50 primeiros matriculados vão estudar 18 meses nesse material, pagando só 6 mensalidades. Estuda 18, paga 6. De graça, a faculdade está presenteando você com esse dicionário, o dicionário bíblico da FTB, e mais as 20 videoaulas. Estuda 18, paga 6. Cheque ou cartão de crédito. Quer pagar à vista? Tem um super desconto para você. Ligue e saiba mais. 4040-4247. A gente sempre costuma dizer que depois de você ver aí as opções de teologia no Brasil, vir para a FTB é uma questão de lógica, porque não tem lógica você que quer se matricular, você que quer se preparar teologicamente, perder essa oportunidade. Agora, nesse momento, você está diante de uma oportunidade. Oportunidade você desperdiça ou você aproveita. E aí, como é que vai ser com você? 4040-4247, vem para a FTB você também. Chegamos ao final de mais um programa Crescendo na Fé. Eu quero agradecer aqui a vinda do pastor Arielston, pela primeira vez aqui no programa de TV. Pastor Arielston, seja sempre bem-vindo aqui na mesa do programa Crescendo na Fé. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Para mim foi uma bênção, uma honra estar aqui compondo essa mesa com o pastor Deiró, que é um pastor que eu admiro, né? Que eu aprendi a amar, e o pastor César também, que é um amigo e é um irmão, né? Que Deus me deu.
Eu agradeço a todos. Você tem algum site para divulgar? Tenho, sim. Vamos lá. Se você quiser entrar em contato conosco, saber um pouco mais a respeito do trabalho de missões, ou você quer fazer um evento na sua igreja, falar, né, conscientizar sobre missões, eu sou coordenador da ACMI, né, da Associação de Conselhos Missionários da MTB, né, você pode entrar em contato conosco. A MTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, o nosso presidente, pastor Silas Tostes. Então você pode entrar em contato conosco, nós vamos estar indo na sua igreja, fazer uma conscientização missionária, um trabalho do Senhor. Manda um e-mail para nós, ministerioaio@gmail.com, ministerioaio@gmail.com. Pastor Deiró, uma alegria ter o senhor com a gente em mais um programa Crescendo na Fé. A sua presença aqui é uma bênção. Seja sempre bem-vindo, e eu queria que você deixasse algum tipo de contato, ou o seu livro, que eu fui presenteado, gostei bastante. Glória a Deus. Obrigado, pastor Deiró. É uma honra poder estar aqui, que Deus abençoe aos irmãos. Feliz pelo privilégio de compor a mesa com o pastor Arielsto, pastor César, com a FTB. Mandar 1,5 milhão de beijos para minha esposa. Se alguém quiser saber da nossa igreja, sãomateus.org.br. Nós ficamos na zona leste de São Paulo, em São Mateus. Estamos lá servindo ao Senhor. Uma igreja que trabalha para Jesus. As ofertas de cultos de ceia da matriz e de todas as congregações, todo mês, toda oferta de ceia é de missão. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, legal. Bom, assim a gente chega ao final de mais um programa. Garantiu a sua matrícula? Você vai esperar terminar esse programa mesmo, sem se matricular? É só pegar, pode ser no cartão, pode ser no cheque. Paga daqui um mês a primeira. Recebe seu material essa semana agora. 4040-4247. A gente está ficando por aqui, mas no sábado que vem, a partir das 10 da manhã, tem mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Crescendo na Fé. Realização: Faculdade Bethesda. Moldando vocacionados.